Imagine a seguinte situação. Você é engenheiro de produto, engenheiro de manutenção, projetista, comprador técnico ou gestor industrial. Alguém chega com uma peça na sua mesa e pergunta: essa peça dá para imprimir em 3D? E aí, o que você avalia primeiro? O formato da peça, o material, custo, prazo, a tecnologia disponível ou simplesmente manda para um fornecedor e pede um orçamento? Esse é um erro muito comum, porque na indústria a pergunta não deveria ser: dá para imprimir? A pergunta correta é: faz sentido imprimir essa peça em 3D? E faz sentido do ponto de vista técnico, econômico e estratégico? Porque hoje muita coisa pode ser impressa em 3D, mas nem tudo deve ser impresso em 3D e essa diferença é fundamental. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 4 critérios que geralmente eu uso para avaliar se uma peça é uma boa candidata para a manufatura aditiva antes de abrir qualquer orçamento. Geometria, volume, material e valor. Se você entender esses 4 critérios, vai conseguir sair daquela discussão genérica de impressão 3D é caro ou barato e começar a tomar decisões muito mais maduras sobre a aplicação industrial da tecnologia. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Luan Saldanha, sou engenheiro mecânico, atuo há cerca de 10 anos com manufatura aditiva e inovação industrial e venho acompanhando tanto a evolução técnica da impressão 3D quanto a adoção da tecnologia em aplicações reais na indústria. E uma coisa que eu aprendi nesse período é: manufatura aditiva não deve começar pela máquina, ela deve começar pelo problema. Então, vamos ao primeiro critério, que é geometria. A peça tem complexidade que justifica a manufatura aditiva? A manufatura aditiva faz muito sentido quando a geometria tem algum nível de complexidade que processos convencionais não conseguem fabricar. Ou conseguem fabricar, mas com um elevado custo ou prazo. Esse é um dos grandes diferenciais da impressão 3D. Ela permite produzir geometrias que seriam muito difíceis, caras ou até impossíveis por usinagem, fundição, soldagem ou até mesmo injeção. Por exemplo, podemos citar canais internos complexos, canais de resfriamento conformais, passagens internas, estruturas látice, peças com redução de peso, geometrias orgânicas, componentes otimizados topologicamente e consolidação de várias peças em uma única. Vamos pegar um exemplo clássico: um molde com canais de resfriamento interno. Na fabricação convencional, muitas vezes esses canais eles são retos porque precisam ser furados como uma ferramenta, um ferramental padrão. Mas com manufatura aditiva, esses canais podem seguir o contorno ali da cavidade do molde. Isso pode melhorar a troca térmica, reduzir o tempo de ciclo, melhorar a qualidade da peça final e aumentar a produtividade. Nesse caso, a impressão 3D ela não está sendo usada apenas para fazer a mesma peça de outro jeito. Ela está criando uma solução melhor e esse é o ponto. Agora, se a peça é extremamente simples, por exemplo, um bloco retangular, uma chapa dobrada simples, um flange padrão, um eixo reto, um suporte sem função crítica, a manufatura aditiva provavelmente não vai ser o processo ideal. Não porque ela não consiga fazer, ela consegue, mas porque talvez não exista vantagem competitiva. E aqui mora um erro muito comum. Achar que uma peça pode ser impressa em 3D é o mesmo que dizer que ela deve ser impressa em 3D, e isso não é verdade. Geometria simples com manufatura aditiva normalmente vira custo alto sem benefício claro. Já a geometria complexa com manufatura aditiva pode aí sim virar uma vantagem competitiva. Então o primeiro teste é esse: a geometria da peça realmente se beneficia da liberdade de projeto da manufatura aditiva? Se a resposta for sim, ela já começa a ser uma boa candidata, mas isso sozinho ainda não basta. Vamos então para o segundo critério, o volume. Quantas peças você realmente precisa? E esse ponto ele é decisivo. A manufatura aditiva costuma ser muito competitiva em baixo volume.
Peças únicas, protótipos funcionais, lotes pequenos, séries especiais, peças de reposição, peças sob demanda, componentes customizados, ou então ali aplicações em que você precisa de poucas unidades por ano. Mas você sabe o porquê? Porque a manufatura aditiva não exige um ferramental dedicado. Você não precisa investir em molde, matriz, dispositivo complexo, ferramenta especial ou um setup de linha dedicado para aquela peça. Isso muda completamente a lógica econômica. Em processos convencionais, muitas vezes o custo inicial é alto, mas o custo unitário ali ele vai caindo quando o volume ele aumenta. É o caso de injeção plástica, fundição, estampagem, forjamento e outros processos industriais de alta escala. Você paga caro para desenvolver o ferramental, mas depois, quando produz milhares ou milhões de peças, o custo unitário fica muito competitivo. Na manufatura aditiva, a lógica é um pouco diferente. O custo inicial é menor, porque não há ferramental dedicado, mas o custo unitário tende a cair menos com o aumento de volume. Por isso, se você precisa fabricar uma peça muito simples em 100 mil unidades por ano, provavelmente a impressão 3D ela não vai ganhar no custo unitário. Agora, se você precisa de 1, 5, 20, 100 ou algumas centenas de peças por ano, aí a conversa já começa a mudar. Principalmente se essa peça tiver geometria complexa, prazo crítico, dificuldade de fornecimento ou um valor técnico agregado. Um exemplo comum está na manutenção industrial. Imagine uma peça de reposição que quebra poucas vezes ao ano. Você não vai pegar um molde para produzir 3 unidades. Você também talvez não vai querer manter 20 peças em estoque por ano, esperando ali uma falha acontecer. Nesse tipo de cenário, produzir sob demanda por manufatura aditiva pode fazer sim muito sentido. Não apenas pelo custo da peça, mas pelo custo de estoque, pelo prazo de reposição e pelo impacto da disponibilidade. Então, o segundo teste é: qual o volume real de peças que eu preciso? Não o volume idealizado, o volume realmente real. Porque uma peça de 5 unidades por ano tem uma lógica econômica completamente diferente de uma peça de 50 mil unidades por ano. Baixo volume favorece a manufatura aditiva, alto volume, principalmente com geometria simples, tende a favorecer processos convencionais. Mas vamos falar do nosso próximo critério, que é material. E neste terceiro critério, o questionamento é: existe material disponível e processo maduro para essa aplicação? E aqui muita análise morre logo no começo, porque não adianta a peça ter uma geometria interessante, um volume adequado e um problema real se o material necessário não está disponível em um processo de manufatura aditiva maduro para aquela aplicação. Em polímeros, a gente sabe que a oferta de materiais cresceu muito, né? Hoje existem opções como PLA, PETG, ABS, ASA, nylon, policarbonato, TPU, materiais carregados com fibra de carbono, materiais que suportam ali alta temperatura, PIC, UTEM e outros polímeros de engenharia. Claro que isso também depende da tecnologia. FDM, SLS, MJF, SLA e outros processos têm materiais, propriedades e limitações diferentes. Mas, para muitas aplicações industriais em plástico, já existe um conjunto bastante razoável de materiais disponíveis. Já em metais, a situação também evoluiu bastante, mas ainda exige mais cuidado. Existem ligas bem estabelecidas em manufatura aditiva metálica, como o aço inox 316L, 174pH, titânio, inconel, alumínio, ligas ali, de cobalto, cromo e alguns aços ferramenta. Esses materiais eles já têm aplicações industriais relevantes e em alguns setores já passaram por processos de qualificação, mas isso não significa que qualquer liga metálica pode ser simplesmente impressa. Se você, por exemplo, precisa de uma liga específica de alumínio de alta resistência ou de cobre puro com alta condutividade, ou uma liga proprietária, de um material ali com requisito muito específico para fadiga, corrosão, temperatura ou certificação, é preciso verificar antes. E o mais importante, não basta saber se o material existe. É preciso saber se o material, o processo, o fornecedor e a rota de fabricação atendem ao requisito da aplicação.
Uma peça decorativa impressa em aço inox tem um nível de exigência. Uma peça crítica para óleo e gás, saúde, aeronáutica, energia ou defesa tem um outro nível completamente diferente de exigência. A questão não é apenas esse material pode ser impresso, e sim, esse material pode ser impresso com as propriedades, tolerâncias, repetibilidade, rastreabilidade e qualificação que a minha aplicação exige. Essa diferença é enorme. Em alguns casos, a resposta vai ser sim. Em outros, a resposta vai ser tecnicamente talvez, mas ainda não para essa aplicação. E está tudo bem. Isso não significa que a manufatura aditiva não funciona. Significa que a análise precisa respeitar o nível de maturidade da tecnologia. Então, o terceiro teste é: o material necessário está disponível em uma tecnologia de manufatura aditiva madura o suficiente para o meu caso? Se a resposta for positiva, a peça fica ainda mais interessante. Agora, vamos então ao quarto critério, e talvez ele seja o mais importante de todos, que é o valor. Existe ganho que justifique usar manufatura aditiva? O quarto critério é o valor, e aqui é onde a decisão realmente muda de nível. Porque uma peça impressa em 3D pode ser mais cara do que uma peça fabricada por um processo convencional, e mesmo assim pode ser a melhor decisão. Mas isso só acontece quando existe valor além do custo de fabricação. Esse valor ele pode aparecer ali de várias formas, né? Por exemplo, no prazo. Então, quando uma peça fundida ou usinada pode levar 8, 10, 12 semanas para chegar, uma peça impressa em 3D pode ser entregue em poucos dias ou poucas semanas. Se essa peça está associada a uma máquina parada ou uma linha interrompida, ou uma operação crítica, o prazo tem valor financeiro. Às vezes, um valor enorme. Nesse caso, não faz sentido comparar apenas o preço da peça. Você precisa comparar o custo total da parada, da espera e da indisponibilidade. Também existe o valor técnico. A manufatura aditiva ela pode permitir uma peça mais leve, mais eficiente, com melhor troca térmica, com menos componentes, com menor perda de carga, com desempenho superior ou com uma geometria otimizada. Se essa melhoria de desempenho gera impacto real, ela sim tem valor. E além disso, existe o valor operacional. A impressão 3D pode reduzir estoque, eliminar dependência de fornecedor, substituir peças obsoletas, viabilizar produção sob demanda e reduzir risco de indisponibilidade. E existe também o valor estratégico. Em alguns casos, a peça não existe mais no mercado, porque o fornecedor saiu de linha, o molde foi perdido, o fabricante não atende mais, o lead time é inviável, ou a quantidade mínima de compra é completamente desproporcional à sua necessidade real. Nesses casos, a manufatura aditiva pode não ser apenas uma alternativa, pode ser a única solução viável. Então, quando alguém olha apenas para o preço unitário, pode concluir: impressão 3D é cara. Mas quando ela olha para o valor gerado, a conclusão pode ser outra. Essa solução reduz prazo, evita parada, melhora desempenho, elimina estoque ou resolve um problema que o processo tradicional não resolve. Essa é a diferença entre preço e valor. E na indústria, decisões boas raramente são tomadas olhando apenas o preço. Elas precisam considerar o impacto no sistema. Então, o quarto teste é: existe valor técnico, econômico ou estratégico que justifique usar manufatura aditiva? Se a resposta for sim, a peça pode ser uma candidata muito forte. Agora, como é que a gente junta tudo isso? Vamos pensar ali nos 4 critérios, né? Geometria, volume, material, valor. A peça tem geometria que se beneficia da liberdade da manufatura aditiva? O volume é baixo, médio, customizado ou sob demanda? O material está disponível em um processo maduro para aplicação? Existe valor claro em prazo, desempenho, disponibilidade, estoque, manutenção ou estratégia? Se a peça passa bem nos 4 critérios, ela é uma candidata forte para a manufatura aditiva.
Nesse caso, é recomendável avançar para uma análise mais detalhada. Vale pedir orçamento, avaliar tecnologia, montar business case. Faz sentido discutir rota de fabricação, pós-processamento, inspeção e qualificação. Agora, se a peça passa em 2 ou 3 critérios, ela ainda pode fazer sentido, mas você precisa entender qual é o critério que tem mais peso. Por exemplo, uma peça pode ter uma geometria simples, mas prazo extremamente crítico. Se o equipamento parado custa muito caro, talvez a manufatura aditiva faça sentido mesmo assim. Outra peça pode ter uma geometria complexa, material disponível, mas volume muito alto. Nesse caso, talvez a impressão 3D ela seja excelente para o protótipo, validação ou ferramental, mas não necessariamente para a produção final. Agora, se a peça passa em apenas um critério, é preciso ter cuidado. Principalmente quando o único argumento é dá para imprimir. Esse argumento, por si só, ele não é suficiente. Dizer que uma peça pode ser impressa em 3D não significa que a aplicação faz sentido. Para entender isso, vamos ver um exemplo. Imagine uma peça simples, de alto volume, feita em material comum, sem ganho técnico, sem prazo crítico e sem problema de fornecimento. Ela pode ser impressa? Pode, mas provavelmente não deve. Agora imagine um outro cenário. Uma empresa tem uma válvula especial usada em uma operação crítica. A peça ela tem um canal interno complexo, são necessárias poucas unidades por ano, o material está disponível em aço inox, fornecedor tradicional tem lead time longo e a parada do equipamento gera uma perda financeira relevante. Nesse caso, os 4 critérios apontam na mesma direção: geometria complexa, baixo volume, material disponível e valor claro. Aqui, a manufatura aditiva deixa de ser curiosidade tecnológica e passa a ser decisão industrial. Esse é o tipo de peça que merece uma análise séria. Com isso, o erro mais comum que eu vejo nas empresas é começar pelo orçamento. Então a empresa pega uma peça qualquer, envia para o fornecedor e pergunta: quanto custa imprimir? Aí recebe um valor alto do que esperava e conclui: olha, impressão 3D é cara. Mas essa comparação ela é incompleta. Antes do orçamento, você precisa fazer o diagnóstico. Entenda o problema, como essa peça é produzida hoje, qual é o volume, qual material ele exige, que prazo eu preciso atender. Depois, aí sim, faça as perguntas que realmente importam, né? Então, quanto custa o processo atual? Quanto custa ficar sem essa peça? Quais são os riscos? E no fim, qual o valor a manufatura aditiva ela pode gerar? Sem essas perguntas, o orçamento vira apenas um número solto. E número solto raramente vai gerar ali uma boa decisão. A manufatura aditiva não deve ser analisada como substituição direta de processos. Ela deve ser analisada como uma solução para um problema industrial. Às vezes ela vai perder e está tudo bem. Se a peça é simples, barata, de alto volume e sem ganho técnico, muito provavelmente o processo convencional é melhor. Mas às vezes a manufatura aditiva vai ganhar justamente porque resolve uma dor que o processo convencional não resolve bem. Então, ela reduz prazo, elimina ferramental, viabilidade de geometria complexa, diminui peso, consolida a montagem, permite ali uma personalização, resolve uma obsolescência, otimiza estoques, eleva a performance ou simplesmente ela coloca uma máquina crítica de volta em operação de uma forma mais rápida. É aí que a tecnologia faz sentido. Então, para responder à pergunta inicial, como saber se a minha peça pode ser impressa em 3D? A resposta mais madura é: use os 4 critérios: geometria, volume, material e valor. Então, primeiro, a geometria. A peça tem complexidade ou oportunidade de redesenho que justifica a manufatura aditiva? Segundo, volume. A quantidade necessária favorece produção sem ferramental, baixo volume, customização ou fabricação sob demanda. Terceiro, o material. Existe material e processo maduro o suficiente para atender aos requisitos da aplicação?
E por fim, o valor. Existe ganho técnico, econômico ou estratégico que justifique a decisão? Se a resposta for positiva nos 4 critérios, você tem uma candidata forte. Se for positiva em 2 ou 3, vale analisar com cuidado. Se for positiva em apenas um, provavelmente ainda não é uma boa aplicação. E essa lógica é justamente a base do framework Fábrica. Quer saber mais? O link está na descrição desse vídeo. A ideia é te ajudar a avaliar uma peça antes de pedir orçamento, antes de escolher tecnologia e antes de tomar uma decisão com base apenas ali no feeling. Então, se esse conteúdo foi útil para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com algum colega engenheiro, projetista ou gestor que está tentando entender quando a impressão 3D realmente faz sentido na indústria. Por aqui, a gente não faz hype, a gente faz análise e a gente se vê no nosso próximo vídeo.